Olá, 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 caríssimos! Tudo bem? Uma perguntinha, vocês conhecem esse símbolo? Alguém é capaz de dizer o que esse símbolo significa? Bem, se você não conhece esse símbolo, hoje terá uma oportunidade de conhecer um pouquinho sobre o povo que carrega este símbolo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a expansão islâmica na Idade Medieval. Segundo o dicionário Aurélio, Islã significa o mundo do muçulmano, o conjunto dos povos de civilização islâmica que professam o islamismo. Islão. O islamismo surgiu na Península Arábica no século VII. Muhammad, ou Maomé, como nós conhecemos, ele foi um caravaneiro, um tipo de comerciante que vaga por longas e longas distâncias em caravanas. Muhammad também foi o profeta, e este é o Muhammad, ou Maomé. Ele nasceu em 570. Maomé teve a visão do anjo Gabriel, que lhe disse: havia um só Deus, Alá, e um só profeta, Maomé. E foi assim que Maomé iniciou a sua pregação dos preceitos islâmicos. Vale a pena lembrar que uma das características da Arábia pré-islâmica era o politeísmo, com a diversidade conflituosa de tribos, as quais eram rivais entre si pela disputa de oásis e de rotas comerciais. Maomé conseguiu unificar as tribos árabes sob sua liderança religiosa. E para vocês saberem um pouco sobre a religião islâmica, acessem o conteúdo multimídia Islamismo, Fé e Prática. Aqui vocês irão conhecer alguns costumes, rituais da religião islâmica. Porque nós estamos falando sobre expansão islâmica na Idade Medieval e eis o mapa da Península Arábica. O islamismo se propagou tão rapidamente que em 622 Maomé estava sendo extremamente perseguido e foi obrigado a se esconder em Yatrib, local que ficou conhecido como Medina, que é aqui, Medina. Esse episódio ficou conhecido como Hégira e marca o início do calendário muçulmano. Em 630, Maomé marcha sobre Meca e domina a cidade, considerando a cidade santa do Islã. Aqui está Meca. A expansão islâmica foi favorecida por dois fatores. Primeiro, Maomé pregava a Jihad, que é a Guerra Santa. A Jihad motivou os seguidores do Islã, pois o profeta dizia: todo aquele que morrer lutando pela expansão do reino de Alá irá direto para o paraíso. Outro fator que vai facilitar a expansão islâmica foi a fraqueza dos povos vizinhos, como o Império Persa e o Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente. No Ocidente, a desorganização dos povos bárbaros facilitou a invasão árabe em seu território. As primeiras conquistas árabes ocorreram entre os anos de 630 e 656. Em 632, morre o profeta, e logo após a morte de Maomé, ocorreu um grande cisma no islamismo.
em virtude da crise de sucessão, pois Maomé não tinha filhos. Das seitas que surgiram, as duas maiores são os sunitas, que se definem como ortodoxos, seguidores da tradição a Sunna. Aceitaram os 4 primeiros califas, Rashdun, e estão em oposição aos xiitas, que são muçulmanos partidários de Ali, primo e genro de Maomé, que também pretendia ser califa. Eis o Império Árabe após a morte de Maomé. Após o assassinato de Ali, em 661, surge a dinastia Omíada, de califas árabes. Que reinou em Damasco até 750, quando a dinastia Abássida fundou o Califado de Córdoba na Espanha. E é no século VIII que nós teremos o domínio árabe na Península Ibérica. Aqui, basicamente, os territórios de Portugal e Espanha. E lá os árabes permaneceram até 1492, quando houve a tomada de Granada e assim finalizou o domínio árabe na região. Com os abássidas, houve a introdução dos costumes persas na política e na administração do Império Árabe. Essa dinastia termina no século XIII, mais precisamente em 1258, com o término do Califado de Al-Mutazim. E nesse período temos também as Cruzadas, que foi uma disputa religiosa e militar entre cristãos e muçulmanos, que também tem a ver com toda essa expansão do território árabe. Mas isso é um assunto para um outro pôr do sol. Nos encontramos mais tarde. Até mais!